Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12. Atos, capítulo de número 12. Enquanto você vai procurando o texto sagrado, eu quero aqui com muita alegria externar a minha gratidão ao nosso Deus, por honra, pelo privilégio de estar retornando a esta casa, esta lindíssima casa de oração, poder ser agraciado por um culto tão bendito, profético, muito abençoado, poder estar diante de pessoas tão especiais, disponíveis, com sensibilidade espiritual, para derramar sobre nós. Deus seja louvado por esta igreja, Deus seja louvado pela vida de cada irmão aqui presente. Que alegria, uma vez mais, quero ser redundante e dizer, muito obrigado, pastor Tiago, sua digníssima esposa, toda a família aí, vocês são incríveis. Deus abençoe o time de voluntários desta casa, estar com vocês é especial demais. Hoje eu estou acompanhado do meu nobre amigo, pastor Antônio Marcos, é um amigo de longos anos, não vou falar a quantidade de anos, vocês vão logo ver a nossa idade. Tempo de amizade bem longínquo, e eu estou aqui desfrutando da companhia, da intercessão dele. É um amigo muito especial, amigo desta casa também, e ele vem interceder, cooperar comigo em nome de Jesus. Se ninguém levantar a mão para dar glória, ele vai dar glória, irmão. Ele vai marchar, glória a Deus. Quantos localizaram o texto sagrado, digam amém. Por favor, pastor Tiago, depois transmita um abraço ao pastor Isaac, pastor Atélia, no nome de Jesus. Vamos ler até o verso de número 5, para nós ganharmos tempo. Está escrito assim, Atos 12. Porque aquele mesmo tempo o rei Herodes estendeu mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. Matou a espada Tiago, irmão de João, e vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E era dia dos asmos. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, o entregando a 4 quaternos de soldados, para que os guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Verso 5, Pedro, pois era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E você diz amém. Preste aqui um pouco da sua atenção, que eu quero aqui utilizar do meu tempo, e simplificar Atos capítulo de número 12. A narrativa de Atos é uma narrativa muito especial, especial demais. Lucas, que não é só o bom médico, companheiro de Paulo nas suas viagens missionárias, Lucas também, que é o evangelista Lucas, escritor do Evangelho, é também o escritor de Atos. Na verdade, Lucas e Atos é um livro só. Só houve uma separação para melhorar o conhecimento e o entendimento daqueles que estavam lendo as narrativas. Lucas é alguém que vai escrever com muitos detalhes, com riqueza de detalhes, a construção e os passos da construção da igreja do primeiro século. Jesus, através da inspiração, uma ação inspiradora, o coração de Lucas será tomado ao escrever cada passo desta igreja, que vai começar de um momento muito especial. Especial por quê, pastor? Porque vai marcar um novo tempo da igreja. Na verdade, esse tempo não será marcado só sobre aqueles que estarão em acessão ou evidência, não. Todos receberão acesso àquilo que vai marcar essa igreja. E o que vai marcar essa igreja na sua construção, pastor? Um derramar. E esse derramar que foi profetizado pelos profetas, menores do Antigo Testamento, a partir do véu do templo que se rasgou e o acesso foi liberado, agora não é mais um contra-gota que enche reis, profetas, juízes, não. Agora há um reverberar. Agora servos e servas, agora pequenos e grandes, agora não há nenhum nível social ou classe social
que ficará de fora. Todos receberão a ação do Espírito. O Espírito será derramado sobre a igreja. Na verdade, esse derramar, há uma finalidade sobre isso. Na verdade, Atos 12, chegamos num ponto culminante da igreja. Por quê? Há uma expansão. A igreja está crescendo de uma maneira absurdamente. E esse crescimento chamou a atenção de autoridades religiosas e não religiosas. Esse crescimento começou a mexer não só com Jerusalém, mas com as cidades circunvizinhas que estavam em volta de Jerusalém. A igreja começou a tomar proeminência. A igreja começou a crescer de uma maneira tão poderosa, até porque ela está debaixo de uma palavra. Jesus já falou a respeito do crescimento dessa igreja. Jesus disse: quando vocês receberem a ação do Espírito, o derramar do Espírito, vocês receberão poder para ser testemunhas, só em Jerusalém não, Samaria, Judéia e confins da terra. O fogo que vai ser aceso em Jerusalém não ficará em Jerusalém, porque Deus não faz nada para prender, Deus não gera nada para ficar engessado. Tudo com Deus tem uma conotação de fluir, de ir à frente, de propagar. Então só que há um pré-requisito para essa igreja em construção, porque a igreja quer avançar, a igreja quer crescer, a igreja quer sair, só que ela precisa ser cheia do Espírito. E esse poder para testemunhar aqui não é poder logístico, administrativo, não é poder para gerenciar algumas áreas, não. Poder aqui é poder espiritual, é ação espiritual. Porque Jesus fala sobre a responsabilidade de estar cheio. E está cheio para quê? Qual é a finalidade do fogo de Deus? Qual é a finalidade de Deus entregar ferramentas? Qual é a finalidade de Deus encher a igreja? Só para ficar preso dentro de um ambiente? Não. Toda ação de Deus vem proveniente de uma reação. Acender para quê? Só para encher aquele ambiente? Só para acender aquele lugar? Não, claro que não. Tudo aquilo que Deus acende tem como um teor de propagar, inflamar, se alastrar. Então o fogo que vai ficar aceso em Jerusalém não ficará só em Jerusalém. Esse fogo será propagado, mas de uma maneira muito confortável. A igreja está em Jerusalém, crescendo em Jerusalém, e ela não está atentando ainda sobre a finalidade de sair, porque o objetivo é ser cheio para impactar, ser cheio para sair, porque não é ser cheio para ficar, porque não tem poder de Deus para ficar. O poder de Deus é para testemunhar, porque Deus jamais vai te entregar algo para te fazer você ficar. Tudo que Deus vai te entregar como ferramenta, como direção, como instrução, é para ser utilizado. Então o fogo de Deus não é para a igreja ficar, o fogo de Deus é para fazer a igreja sair. Só que a igreja não sai, a igreja não quer sair, só que Deus vai usar a perseguição para espalhar o fogo. Já que o fogo não se alastra, ele vai alastrar o fogo. De que forma? A perseguição. A perseguição veio. Judeus, saduceus, fariseus que não coadunavam no mesmo pensamento, vão se unir para o quê? Apagar a chama, cessear a chama. Eles não querem de alguma forma deixar essa igreja crescer, mas você conhece o contexto. Quanto mais eles pressionavam a igreja, mais a igreja crescia, avançava, nada paralisava a igreja. Por isso que havia uma responsabilidade. Por isso que Jesus falou sobre ficar em Jerusalém, para depois sair. Porque sem fogo e sem autoridade, a igreja não daria um passo sequer. Porque Jesus sabia dos problemas e os desafios que essa igreja queria enfrentar. E se essa igreja não estivesse revestida do poder e da autoridade, da ação do Espírito, ela não daria um passo sequer. Mas se ela estivesse cheia do poder, cantando cheia do poder, ministrando cheia do poder, caminhando cheia do poder, nenhum levante paralisia a igreja, ia paralisar a igreja. E de fato é isso que está acontecendo. Coisas irão se levantar, embargos irão se manifestar. O poder administrativo, jurídico, religioso da época vão se unir. A igreja inverteu a pirâmide, colocou todo mundo no mesmo nível. Na verdade, a ação de parar Jesus era a ação de calar a sua voz. Só que a igreja continuou dando continuidade à ação de Jesus.
e também a sua voz. A igreja colocou todo mundo no mesmo nível, todos estavam na mesma mesa. E esse crescimento vai mexer com o coração de alguns, principalmente daqueles que estão acima da igreja, administrativamente falando. E Herodes vai começar uma campanha com os religiosos, a fim de parar essa igreja. E você conhece o contexto. Não conseguiram parar a igreja, porque na unidade ela era poderosa, coletivamente ela era poderosa, ela era imbatível, ela é imparável. Ninguém conseguia parar a igreja. Então a perseguição vai aumentar, a dor vai aumentar. A igreja vai passar por um processo de crescimento, mas também de muita dor. Até porque a dor faz parte do processo do crescimento. Não tem como crescer sem sentir dor. A igreja está sendo, de alguma forma, acertada. Ela está no alvo, ela está na mira, mas ela está crescendo. O tiro que é dado contra ela não paralisa, faz ela crescer. Existem ações que têm como tom de nos parar, mas na verdade nos promovem. E é isso que a igreja está vivendo, uma promoção, aleluia, uma expansão. Porque quando mais vinha a ação, redobrava-se a oração. Existem ações que nos fazem crescer. Na verdade o tiro sai pela culatra, porque quando um processo vem para nos achatar e nos encurralar, é nesse momento que a nossa dependência é dobrada. Um mergulho, ele é um pouco mais. Nós saímos do raso e mergulhamos. E a igreja que está mergulhando está vivendo um poderoso crescimento. E agora eu rompo a minha introdução para chegarmos no capítulo 12. Porque Herodes aqui não é o Antipas, que mandou decapitar João Batista, e nem o grande que mandou matar os meninos. Não, Herodes aqui é o Agripa I. Ele é tetrarca da Galileia. Ele tem jurisdição sobre alguns territórios. E ele percebe, como um déspota, tudo provém de uma ação, de uma liderança. Então, como déspota, ele vai fazer a seguinte leitura: já que eu não posso parar a igreja dentro de uma coletividade, eu vou partir para a individualidade. Já que eu não consigo apagar essa chama que está sobre ela na sua totalidade, eu vou para o indivíduo. Então, como tudo passa de uma direção, de uma ação, de uma visão, eu vou atacar os pastores dessa igreja. A igreja de Jerusalém, que tem como pastor Pedro e Tiago. Ele manda matar Tiago à espada, já mandando um recado para a igreja, não estou brincando. E encerra Pedro dentro da prisão. O objetivo dele é acabar com a igreja. O objetivo dele é minimizar, exterminar os passos da igreja. A partir do quê? Da prisão da sua liderança. Já que eu não posso no coletivo, eu parto para o indivíduo. Eu coloco Pedro dentro de uma prisão. E se tem uma coisa que um lugar fechado tem o poder de fazer, é de abafar, de anular, de impedir do oxigênio circular. E para que venha haver fogo, tem que ter oxigênio. Então Herodes quer apagar a chama que está em Pedro, quer roubar o seu oxigênio, porque na sua cabeça Pedro tem uma direção, porque ele é o pastor. Como um déspota que ele é, ele entende que tudo parte de uma administração, de uma gestão, de uma logística. Pedro é os olhos da igreja, Pedro é as mãos da igreja, Pedro é os pés da igreja. Coloquei Pedro na prisão, aleluia. Parei a igreja, parei os pés da igreja, parei as mãos da igreja, parei o olhar da igreja. Só que Herodes está redondamente enganado, porque Pedro não é o dono da igreja. Pedro é só uma pequena peça que move uma grande engrenagem, porque essa igreja tem dono, e mexer com ela é mexer com o dono dela. Pedro não morreu por essa igreja, quem morreu por essa igreja é o dono dela. E existem momentos que Deus não manda recado. Desculpe os apologetas de plantão. Deus tem levantado muitos apologetas, aqueles que vão nas redes sociais defender a igreja, mas tem dia que Deus não usa ninguém, Ele mesmo desce. De que forma Deus desce, pastor? Porque Herodes está pensando que está prendendo a igreja, maltratando a igreja, cerceando a igreja. Ele está pensando, agora eu vou acabar com a igreja. Mas quando ele está fazendo isso, haverá uma contraproposta, na verdade uma reação, porque essa ameaça não vai parar a igreja, porque a igreja ela é revolucionária.
Porque o que vai acontecer aqui, a partir da prisão de Herodes, um círculo de oração. Conhece o círculo de oração? Na casa da mãe de João Marcos, a igreja vai se retrair, não para ficar coada, não para ficar ameaçada. A igreja vai fazer o que ela foi chamada para fazer. O que? Orar. Porque quando eu oro, eu mando um recado. Quando eu oro, eu mando uma ação. Eu estou falando para a gente, que enfrentou guerras para chegar até aqui, mas chegou e está na torre de vigia e veio orar. Porque quem veio orar está mandando um recado. Eu não dependo da terra, eu não dependo da mão de ninguém. Existe algo que o céu pode fazer e ele pode resolver. A igreja está dizendo: pode ter colocado Pedro na prisão, mas as mãos da igreja não estão atadas, a visão da igreja não está atada, os pés da igreja não estão paralisados. Porque quando a igreja começa a orar, coisas começam a acontecer. Você pode aplaudir e glorificar o nome de Jesus. Eu amo o Brasil, eu amo me pintar de verde e amarelo, mas a igreja não é revolucionária quando se pinta de verde e amarelo. A igreja é revolucionária quando ela bota o joelho no chão e a boca no pó. Porque quando a igreja começa a orar, coisas começam a acontecer. Pedro entrou dentro de uma prisão e ele é a cereja do bolo. Ele não pode ser exterminado ainda, executado, porque ainda é Páscoa. Então qual é a ideia de Herodes? Depois da Páscoa, eu apresento a cereja do bolo e acabo com a igreja. Só que nesse intervalo, enquanto Pedro está na prisão, a igreja não entrou na prisão, a igreja entrou para orar. Porque a ameaça, eu vou dizer novamente, não parou a igreja. A ameaça não tirou o acesso da igreja. O que Herodes está dizendo? Aqui ela não acessa, porque aqui tem 16 soldados. Pedro está na fortaleza de Antônia. Segundo alguns comentaristas, era o lugar mais bem guardado do Império Romano. Era onde os tesouros reais eram inseridos na expansão romana. Pedro está num lugar, numa prisão de segurança máxima. Ele está dizendo: aqui os pés de ninguém chegam, aqui a chave de ninguém entra, aqui o lugar é impenetrável. Mas a igreja não milita com mãos, a igreja não milita com network, a igreja não milita com os pés, porque a questão aqui é acesso. Porque aonde o pé da igreja não pisa, aonde a mão da igreja não toca, a voz da igreja entra, a voz da igreja chega. Então a igreja vai começar a clamar. Para quê, pastor? Para uma sentença ser mudada. Então já pega na mão dessa pessoa aí, me ajuda a pregar. Diga: quando você começar a orar. Não, tu não falou, irmãos. Diga: quando você começar a orar, sentenças vão mudar, cativeiros serão virados. Alguém está aqui? Laudos serão rasgados. Eu sei que o inimigo se levantou para te colocar em um tom, para você fazer a tua voz ser acuada, paralisada. E eu vim aqui liberar uma palavra. E qual é a palavra? Coisas podem estar paradas, mas a tua ação não, a tua voz não. Coisas podem estar paralisadas, mas a tua voz vai mover com coisas que estão paralisadas. Aonde está a igreja pentecostal? Aonde está a igreja que tem lenha para queimar? Levanta essas duas mãos aí e começa a glorificar o nome do Senhor. Porque existem ações que querem calar a nossa voz, querem calar a nossa marcha, mas nós vamos contra-atacar. Herodes, quem sabe está gritando na sua arrogância, pastor Tiago: Pedro vai morrer. E a igreja está orando: Pedro vai viver, vai ter vida, não vai terminar com morte. Pedro não vai morrer. Enquanto a igreja está orando, porque Herodes, na sua ignorância, está pensando: parei o acesso da igreja, botou o cone, colocou a barricada e diz: aqui eles não acessam. A igreja começa a orar. E quando a igreja começa a orar sobre a questão dos acessos, como eu disse, porque não é um pelotão de forças especiais da igreja de Jerusalém que vai resgatar Pedro. Não. Existem coisas que não é para a mão de ninguém fazer.
Eles têm coisas que é para o céu fazer. Porque quando alguém só luta, só se move, só se cansa. Mas quando alguém ora, descansa. Quando alguém fala o que não é para falar, é só alguém se cansando, batendo em pedras que não se movem. Mas quando você começa a orar, o que não se move começa a se mover. Porque Pedro está dentro de uma prisão, como eu disse, de segurança máxima, de um acesso aonde não há nenhuma possibilidade da igreja acessar, e a igreja vai começar a orar. Só que a igreja não vai, só que Deus vai mandar um representante. Deus vai mandar um anjo para acessar Pedro. E esse anjo que está indo em direção, que é a resposta da oração da igreja, eu creio no movimento angelical, eu creio que Deus mobiliza anjos do céu, eu creio na angelologia, parte da teologia sistemática, eu creio que Deus movimenta os céus em favor daqueles, eu creio que Deus movimenta os anjos em prol da igreja, e nós vamos perceber que há um movimento e Pedro está descansando. Pedro está dentro de uma prisão dormindo. Pastor, e como é possível alguém dormir dentro de uma prisão? Alguém não conseguiu nem chegar no culto por causa de um boleto na quinta-feira, e Pedro está dormindo. Como alguém cerceado, sentenciado à morte, consegue descansar em um momento como esse? Até porque não é a primeira prisão. Isso aqui fala muito sobre o histórico, sobre o currículo da vida do crente. Porque existem guerras que não são as primeiras guerras. Tem gente que é pós-doutorada em guerra, e a guerra não rouba mais o sono dele, a guerra não rouba mais as emoções dele, a guerra não deixa ele ficar desestabilizado, desesperado, trocando de tarja preta. Pedro é alguém que descansa, porque confiar também é descansar. Porque alguém grita que confia, que descansa, mas fica desesperado, batendo em qualquer porta. Você tem que aprender algo. Existem momentos que a sua única alternativa é descansar, é confiar que você não é fruto do acaso, que você não é fruto do aleatório. Existe um propósito sobre você, e ainda mais que os homens tentam te alcançar e tramar contra você, existe um Deus ainda que tem olhos como chama de fogo, e Ele está sobre tudo está debaixo de um propósito. Porque Pedro consegue descansar? Porque se você ler Atos 5,19, não foi a primeira prisão, já é a segunda prisão. Porque um crente neófito na fé consegue conversar com um crente com mais experiência, e ele está num ato de desespero, e o crente que já tem mais experiências com Deus consegue acalentar e trazer conforto ao coração daquele que está iniciando. Porque aquele que está iniciando está vivendo processos que farão parte de um currículo. E todo processo que você vive com Deus não é para te piorar, é para te melhorar, é para fazer de você uma pessoa melhor. Então Pedro está na segunda prisão. E o que aconteceu na primeira prisão? Deus mandou o anjo e libertou Pedro e o colégio apostólico da prisão. Sabe por que Pedro foi dormir? Não porque ele não é porque ele é leviano, não é porque ele está dando fim da sua vida, está em depressão, não. Pedro acredita do quê? Que o céu não tem senha limitada, que o céu não é um gerente de banco e diz 4 horas, a fila acabou e ninguém entra. Deus fez uma vez e Deus irá fazer de novo. 10 pessoas levantaram a mão, vou repetir: aquele que fez uma vez vai fazer de novo. Quem abriu uma vez vai abrir de novo. Quem fez milagre uma vez vai fazer de novo. Eu vim liberar para mim aqui nesta noite profética de quarta-feira: descansa, porque o céu está em movimento. Aplauda o nome do Senhor. Pedro descansa. Quando for para a sua mão fazer, faça. Mas quando for para o céu fazer, descanse. Eu vim aqui tranquilizar o coração de alguém. Pastor, mas Deus está em silêncio, mas Ele não está ausente. É Deus dizendo: nada saiu do meu campo de visão. Descansa, porque eu estou mandando socorro na tua direção.
2 pessoas pegaram. Eu estou mandando um socorro na tua direção. Porque tem dia que é eu que me levanto e vou em busca do milagre, mas tem dia que a resposta se levanta e vem na minha direção. E eu quero liberar nesta noite, nessa noite profética, te prepare, haverá reações e sinais depois desse culto. Coisas vão se levantar e vão caminhar na tua direção. O anjo está passando pelos homens que se colocaram como portas. Existe uma porta de ferro que limita o acesso de Pedro. Só que o anjo está passando pelos homens que fecharam as portas. Alguém passou fechando e o céu vai passar abrindo. O céu vai até Pedro, desperta ele. Você percebe que Pedro está num sono muito profundo. Ele demora um pouquinho para acordar. Mas quando Pedro percebe que há uma ação diferente, ele se levanta. Está no texto. Quando o anjo desperta Pedro, ele se levanta. O que é se levantar aqui, pastor? Se posicionar, reagir, erguer-se. Porque não adianta Deus se movimentar na sua direção e você continuar na mesma. Deus não depende de feedback para mostrar que é Deus, mas tudo que Ele espera de você é uma reação. Alguém está aqui? Porque não adianta Deus se movimentar na sua direção e você não reagir. Hoje a letargia cai. Hoje aquilo que te paralisa cai. É Deus dizendo, existem coisas que só vão cair quando você se erguer. Existem coisas que só vão cair quando você se posicionar. Essa casa só está do jeito que está porque você não se ergueu, porque você não se posicionou, porque tem algema que só vai para o chão quando você se levantar. Pedro se levanta, a algema cai. Quando a algema cai e Pedro percebe o que ele está vivendo, a atmosfera que está sobre ele, dentro daquele ambiente nefasto, que veio para cessear, que veio para limitar. A Bíblia vai dizer que o anjo diz, coloca a parca, coloca o cinto, coloca a capa. O que o anjo está mandando Pedro colocar? Coisas que foram tiradas. A prisão tem essa conotação de cercear os meus passos, de cercear a minha voz, de cercear a minha visão e tirar de mim. Aqui é uma prisão romana que se transformou em exemplo para as prisões ocidentais. O que uma prisão faz com alguém? Tira os seus pertences. O que a prisão de Atos 12 fez com Pedro? Tirou os seus pertences. A capa, o cinto, a sua sandália. Pastor, quando a prisão se encerra, quando a sentença cai e ela concluída, o que acontece? Os pertences são devolvidos. É como se o anjo dissesse, alguém tirou, mas eu coloco no lugar novamente. Alguém te colocou no lugar que tirou de você o que eu te dei, que tirou de você o que eu coloquei em você. Mas mão de ninguém tem o poder de arrancar o que eu coloquei sobre você. Porque não é o campo, não é a equipe jurídica que vai brigar por você. Eu vim liberar que o céu vai brigar por você. Não é ninguém que vai roubar aquilo que é seu, porque ninguém tem a capacidade de roubar aquilo que é seu. Pedro é alguém que não vai guerrear, é o céu que está devolvendo. E eu vim liberar nesta noite profética de quarta-feira restituição de coisas que saíram do lugar e vão voltar para o lugar da onde não deveria ter saído. Eu vim liberar nessa quarta-feira que as sentenças serão quebradas. Eu vim liberar nessa quarta-feira uma restituição de coisas que saíram, mas vão voltar para o lugar aonde não deve. Pega na mão dessa pessoa em nome de Jesus, chacoalha ela até você acordar ela. Diga, as coisas saíram do seu controle, mas não saiu do controle daquele que te guarda. Alguém tirou e disse, eu vou arrancar, mas o céu me trouxe aqui para dizer, eu vou colocar. Você está aqui de verdade? Você está aqui de verdade? Oh! Não
Não acabou, Pedro. Não, mas tem pressa, Senhor. Tem pressa. Deixa eu começar a encerrar. Tem pressa, Senhor. Meu Deus. Alguém filmou isso, gente? Já estou encerrando. Mas tem pressa, Senhor? Não, pressa não. Alguém forjou apressadamente a tua prisão. Mas coloca com calma. Porque tu não é um fugitivo que sai desesperado sem mala. Não. Tu não vai sair desonrado. Tu vai sair honrado. Tu vai sair de cabeça erguida. Porque alguém te colocou dentro de uma situação para apagar a tua chama. Porque alguém espera, sairá pior do que você entrou, mas eles não sabem de nada. Que tu sairá de cabeça erguida. Tu sairá de pé, não será descabelado, desesperado. Tu não é um fugitivo, tu é um resgatado. É onde o céu está dizendo, tiraram, né? Mas bota o parcas, bota a sandália. Pastor, porque eu não saí descalço? Porque eu estou saindo para viver um novo tempo. Eu vou te dar outra chance. Eu estou saindo desse processo aonde essa prisão que é exterminadora de chama vai fazer a chama se alastrar. Eu estou saindo para viver um novo tempo. E nesse novo tempo tem sandália no meu pé. Porque descalço até alguém anda, mas anda limitado. Mas calçado eu vou mais longe. Você está aí de nome de Jesus? Pastor, mas o cinto é para quê? É porque as coisas vão se ajustar. E a capa, o que tem a ver com a capa? A capa é a cobertura. Então eu saio desse processo com calçado, os meus pés calçados. Eu saio desse meu processo ajustado. Eu saio desse processo coberto. E eu saio desse processo com uma visão, com uma direção. Aonde eu não sou mais conduzido pelos homens. Porque Pedro entrou dentro daquela prisão sendo conduzido pelos homens. Agora é o céu que vai na minha frente. E eu vou na marcha seguindo aquilo que o céu está direcionando. Agora é a nuvem que me leva. Agora é a chama que se acende. A escuridão, aleluia, recebeu um facho de luz. E a luz está dizendo, Pedro, dá goodbye para essa prisão. Porque é um novo tempo agora. Porque eu te transiciono para um novo tempo. Eu te transiciono para uma nova estação. Só me seguem. Só me segue. Só me segue. Deus me trouxe aqui para liberar para alguém hoje aqui. Alguém tentou te amarrar a um lugar. Alguém tentou te engessar. Mas eu estou te levantando. Estou quebrando esse cativeiro. Eu estou te arrancando essa pressão. Te prepara para viver um novo tempo. Se é para aplaudir, aplaudo o nome dele. Senhor, eu não estou muito entendendo o que está acontecendo. Você não precisa entender, me obedece, segue-me. Eu vim conversando com o pastor Antônio Marcos sobre isso. Ministério é não ter mapa. Porque quando Deus chama um homem, não entrega a ele um mapa. Deus, quando chamou Abraão, não apresentou para ele um mapa. Olha aqui o mapa, Abraão. Não, Deus apresentou para ele a sua voz. Tudo o que você precisa é da voz de Deus. E o anjo está dizendo, Pedro, me segue. E Pedro está passando pelas portas que foram trancadas. Ele não coloca a mão em nada, ele só anda. Irmãos, existirão momentos da nossa vida que você vai ter que colocar as mãos para forçar algumas coisas. Mas vai existir momentos da sua vida que não é sobre as suas mãos, é sobre aquilo que você está passando, é por onde você está passando. É Deus que vai escancarar. Vou te dar outra chance. Porque se eu estivesse no teu lugar, eu estava pulando, pegando essa palavra. Deus vai destravar. Deus vai abrir. Não coloca a mão em nada, só passa por onde eu abro. Só passa, tu está aí de verdade? Só passa por onde eu abro. Só passa por onde eu abro. Existem lugares, só estão esperando os seus pés pisarem. É Deus dizer, não me questiona não, pisa naquele apartamento. Pisa naquela agência, porque quando tu pisar eu abro. Quando tu pisar eu abro. Quando tu pisar eu abro. Pedro passa. Pedro está passando. E a porta da prisão está abrindo. A porta de ferro se abriu por si mesmo. E eu começo a encerrar. Eu acho que eu já passei até da hora. E passei. Pedro está saindo da prisão. Quando Pedro sai da prisão, aonde ele não coloca as mãos em nada,
É para colocar as mãos? Não, é só caminhar. Porque não pode ter digital de ninguém. Pega na mão dessa pessoa que está dizendo, não haverá digital. Digital de ninguém. Alguém vai ver você passar e a porta se abrir e vai gerar uma interrogação. Foi a mão de quem? De ninguém. Não haverá dúvida que Deus abriu para você passar. Não haverá dúvida que é o céu que está se movimentando coisas que não se movia ao teu favor. Quem é Pedro, pastor? Para me encerrar, Pedro é uma resposta de oração. Pedro é a semente da oração que frutificou. A igreja está orando. Deus já mandou o anjo, já quebrou a prisão, já quebrou a algema, já fez milagre, e Pedro está saindo. Fica de pé, vai me encerrar agora, em nome de Jesus. Com vontade eu não estou não, meu Deus. Pedro está saindo da prisão. Enquanto a equipe de louvor me ajuda aqui com a canção profética, a igreja está orando, Senhor, liberta Pedro. Senhor, Senhor já fez. Pedro já está solto. Pedro já está livre. Pedro é uma resposta de oração. Pedro é o que? Pode ser melhor. Pedro é uma. E a resposta de oração está indo para o lugar onde foi gerado. A resposta de oração está batendo numa porta. Eu vou liberar uma palavra aqui, pega se você quiser. Existem milagres que vão chegar no teu endereço. Vai apertar o teu interfone e dizer, porteiro, o que eu faço? Manda subir. É a resposta que eu estou esperando. Pedro é uma resposta da oração. Pedro é a semente da oração que frutificou. Está batendo numa porta, e a menina escalada da portaria, que está esperando o milagre aparecer depois do culto. Só que não precisou nem um culto da intercessão acabar, porque no meio da intercessão, antes da bênção apostólica, antes da liturgia, antes do louvor cantar, a prisão já tinha aberto, a corrente já tinha sido quebrada. Pastor, o que o senhor tenha como liberar sobre isso, é sobre coisas que quando você tirar o telefone do modo avião, vai estar na tua caixa de e-mail, vai estar no direct do Instagram. Eu quero liberar resposta de oração, que chegará no teu endereço, que chegará à tua porta. E a palavra para alguém hoje aqui: não fecha a porta, porque eu abri a porta para o milagre chegar na tua porta. Eu abri a prisão para a resposta chegar na tua porta. E essa resposta vai ser acelerada. Alguém está aqui comigo? Essa resposta vai ser surpresa para a tua vida, porque alguém projetou, só pode chegar em dezembro. Existem coisas que só vão acontecer em 2025, mas eu vim liberar na quarta profética, Huracanda, uma aceleração. Só o pastor Tiago pegou, tem mais alguém? Uma aceleração. Deus vai pegar coisas que estavam lá em dezembro e vai chegar na tua porta em setembro. Deus vai acelerar uma resposta, porque é um milagre. Levanta as duas mãos aí, pra cá, mandar a xandara. É Deus dizendo para alguém: não duvida, só abre a porta e deixa a resposta entrar. Como é que você está ouvindo o som da batida? É um milagre dizendo: deixa eu entrar, deixa eu entrar, deixa eu entrar, deixa eu entrar. Você não precisa do feedback de alguém. Quem está orando é você. Quem abre a porta do milagre. Quem está à procura de um milagre aqui hoje, quem precisa de um milagre, sai do seu lugar e vem aqui no altar agora, vem. Eu preciso orar por alguém aqui hoje. Orar por quem, pastor? Por muitos Pedros que estão aqui. Eu não sei qual é a situação que te prende. Eu não sei qual é a situação que cerceia os teus pés e as tuas mãos. Mas uma coisa eu sei: te prepara, porque hoje tu será desatado. Hoje a corrente cai, hoje a algema sai. Os teus pés vão viver tudo que Deus tem para a tua casa. Você viverá tudo que o Senhor.
A prisão não vai apagar a chama. A prisão não vai te cercear. Hoje é noite de sair daqui para viver um novo tempo com Deus, para viver uma nova história com Deus, para viver um novo enredo com Deus. A porta que estava fechada se abriu, e a resposta da oração entrou dentro da casa. Olha aqui para mim. Sabe o que a menina da casa está pensando? Que vai entrar aí a polícia romana. Só que não era a polícia romana, era uma surpresa. Vou te dar outra chance, era uma surpresa. Porque eu quero liberar que quando a porta se abrir, há uma surpresa que vai entrar dentro da tua casa. Te prepare para celebrar nesta noite. Te prepare para dar cultos de ação de graça. Eu vim liberar aqui nesta noite que o choro pode durar uma noite. O choro pode durar uma... Mais alegria, mais alegria, mais alegria. Vem!